Atenção, chuvas intensas, tempestades pontuais e condições climáticas preocupantes devem marcar esta semana em várias regiões do Brasil. A partir de hoje, segunda-feira, dia 13 de janeiro de 2025, instabilidades atmosféricas vão continuar a trazer acumulados de chuva elevados com potencial para alagamentos, deslizamentos de terra e transtornos urbanos. O IMET já emitiu alertas de chuva forte para 23 estados, com destaque para 12 sob alerta laranja, indicando perigo iminente. Em algumas áreas, os volumes de chuva podem ultrapassar 200 milímetros, exigindo atenção redobrada. Quer saber como essas condições vão afetar a sua cidade? Quais são as regiões mais vulneráveis? Será que vai chover aí onde você mora? Quer saber a resposta? Então, vem comigo. Seja bem-vindo ao canal Tudo sobre Geografia. Eu sou o professor Bruno Barros e aqui nós fazemos vídeos sobre astronomia, fenômenos da natureza, previsões do tempo e aulas de geografia. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, já se inscreve no canal e deixa o seu like para fortalecer a nossa comunidade educativa aqui no YouTube. Hoje vamos analisar a previsão do tempo detalhada para esta semana. A previsão foi feita com base nos principais sites de previsão do tempo do Brasil, que são o Climatempo, Tempo.com e IMET. Com base nesses sites confiáveis, podemos afirmar que as chuvas intensas que já estão sendo registradas em várias partes do Brasil continuarão a impactar todas as regiões do país nos próximos dias. Comenta aí como está o tempo na sua cidade agora. Tá chovendo, tá fazendo calor, tá fazendo frio? Comenta o nome da sua cidade, a condição climática neste momento, a sua opinião, a sua participação são sempre muito importantes. O IMET emitiu alertas de chuva forte para 23 estados, com destaque para 12 estados sob alerta laranja, indicando situação de perigo. Neste vídeo você vai entender como essas condições climáticas vão evoluir ao longo da semana, quais áreas estão em maior risco e o que você pode fazer para se preparar e se proteger. O padrão de chuvas desta semana será marcado por eventos volumosos que podem ultrapassar os 200 milímetros em algumas regiões. Esse acumulado elevado já traz riscos de alagamentos, deslizamentos de terra e transtornos urbanos. No início da semana, as áreas mais afetadas serão o centro-norte do país, abrangendo grande parte do norte, nordeste, centro-oeste e parte do sudeste. Nesta segunda-feira, o IMET emitiu alertas para 23 estados, com 12 sob alerta laranja. Isso significa que há risco de chuvas intensas com potencial para causar transtornos como inundações e quedas de árvores. Os acumulados mais expressivos estão previstos para o Maranhão, Piauí, Ceará, Tocantins, Pará, Amazonas, Rondônia, além do norte de Minas Gerais e do Espírito Santo. Até quarta-feira, dia 15, o padrão de distribuição das chuvas permanece concentrado no centro-norte do Brasil. O Nordeste continua sob forte influência do canal de umidade, com chuvas intensas em boa parte da região. Estados como Maranhão, Piauí e o Ceará devem registrar acumulados significativos, principalmente durante as tardes, quando a instabilidade atmosférica é maior. No centro-oeste, estados como Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul enfrentarão chuvas volumosas. No norte, os maiores acumulados estão previstos para o Pará, Amazonas e Rondônia, com potencial para tempestades pontuais acompanhadas de ventos fortes e descargas elétricas. No sudeste, o norte de Minas Gerais,
o Espírito Santo e o norte de São Paulo serão as áreas mais afetadas pelas chuvas, com volumes que podem ultrapassar 50 milímetros em algumas localidades. Já na região sul, as chuvas no início da semana serão mais pontuais, concentradas no oeste de Santa Catarina e no sudoeste do Paraná. A partir de quinta-feira, dia 16 de janeiro, o padrão das chuvas começa a mudar. O foco se desloca do centro-norte para o centro-sul do país, enquanto o nordeste e partes do sudeste começam a registrar redução nos acumulados. A região sul entra em alerta para chuvas intensas e tempestades. Esse deslocamento é impulsionado pela formação de um corredor de umidade que conectará as regiões norte e sul. Na sexta-feira, dia 17 de janeiro, o potencial de chuvas intensas aumenta significativamente no sul. Estados como Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul devem enfrentar chuvas generalizadas com risco de transtornos urbanos e rurais. O Triângulo Mineiro, o estado de São Paulo e o Mato Grosso do Sul também serão impactados por essas condições. A região sul terá um início de semana relativamente tranquilo, com chuvas isoladas no oeste de Santa Catarina e no sudoeste do Paraná. Porém, o cenário muda gradualmente e a partir de quinta-feira há previsão de eventos mais intensos. Na sexta-feira, as chuvas se tornam mais generalizadas, afetando todo o Paraná, Santa Catarina e o centro-norte do Rio Grande do Sul. As condições para deslizamentos de terra e inundações urbanas aumentam, especialmente em áreas já saturadas pela umidade. E como ficará o tempo na próxima semana? Bem, na semana seguinte, as chuvas deverão se concentrar no centro-sul do Brasil, com maior potencial na metade norte do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná. Este padrão indica uma continuidade das condições instáveis, exigindo atenção prolongada por parte da população dessas regiões. Assim, diante desse cenário de chuvas intensas em praticamente todas as regiões do Brasil, é importante adotar medidas de segurança. Se você mora em áreas de risco, como regiões de encosta ou margens de rios, fique atento às orientações das autoridades locais e evite deslocamentos em condições adversas. Durante tempestades, procure abrigar-se em locais seguros, longe de árvores e estruturas que possam ser derrubadas por ventos fortes. Evite também utilizar aparelhos conectados à rede elétrica durante tempestades com raios e, se possível, desligue o quadro geral de energia. Em áreas urbanas, cuidado ao transitar por ruas alagadas, tanto pelo risco de enxurradas quanto pela possibilidade de contaminação da água. O Brasil enfrenta mais uma semana de condições climáticas severas, com chuvas volumosas e riscos associados em todas as regiões. O deslocamento gradual das chuvas para o sul ao longo da semana deve trazer alívio para algumas áreas do Nordeste e do Sudeste, mas aumenta os desafios para os estados do Centro-Oeste e do Sul. Agora comenta aí como está o tempo na sua cidade agora. Está chovendo, está fazendo calor, está fazendo frio? Comenta o nome da sua cidade, a condição climática neste momento, a sua opinião, a sua participação são sempre muito importantes, mas este vídeo não para por aqui. Agora vamos analisar com mais detalhes a previsão de fortes chuvas para o Brasil nesta semana. Vamos falar sobre os alertas de tempestade que estão em vigor para todo o Nordeste brasileiro. Este início de semana traz uma condição climática atípica. Pancadas de chuva devem atingir todos os municípios da região, com altos volumes que podem gerar transtornos significativos. Há risco de alagamentos, enchentes, deslizamentos, rajadas de vento e descargas elétricas.
Vamos entender como essa situação se formou, quais são os riscos e como será a evolução do tempo ao longo da semana. O início de semana marcado por chuvas intensas no Nordeste. O INMET emitiu alertas de perigo para todos os estados do Nordeste. O risco de tempestades é elevado, com previsão de acumulados de chuva de até 100 milímetros por dia e ventos que podem atingir 100 km por hora. Essas condições aumentam a probabilidade de cortes no fornecimento de energia elétrica, quedas de árvores e galhos, além de enchentes e deslizamentos em áreas de encosta. Desde o último domingo, dia 12 de janeiro, chuvas já foram registradas em praticamente toda a região. Cidades do Ceará, do Rio Grande do Norte, de Pernambuco e da Paraíba registraram volumes significativos de precipitação, ultrapassando 30 milímetros em algumas localidades. Entre Sergipe e Alagoas, as tempestades foram particularmente intensas, assim como no extremo sul do Maranhão, onde chuvas volumosas causaram transtornos em diversas áreas. Mas o que está causando essas chuvas? As condições chuvosas desta semana no Nordeste estão sendo impulsionadas por dois sistemas climáticos principais: a zona de convergência do Atlântico Sul e a zona de convergência intertropical. A zona de convergência do Atlântico Sul, que conecta o sul e sudeste do Pará à costa da Bahia, está atuando como um corredor de umidade, intensificando as precipitações. Já a zona de convergência intertropical, localizada no litoral norte do Nordeste, está contribuindo para a formação de chuvas mais intensas nas áreas próximas ao litoral. Esses sistemas, em conjunto com o calor e a alta umidade da estação, criam um ambiente propício para a formação de tempestades, especialmente durante a tarde e a noite, quando as instabilidades atmosféricas atingem seu pico. Nesta segunda-feira, dia 13 de janeiro, a expectativa é de pancadas de chuva em praticamente todos os estados nordestinos. As chuvas devem atingir maior intensidade durante a tarde e noite, com risco elevado para alagamentos e enchentes, especialmente em áreas urbanas mal drenadas. O padrão de nebulosidade será intenso, deixando o céu predominantemente nublado na maior parte da região. Na terça-feira, dia 14 de janeiro, as condições permanecem semelhantes, com chuvas espalhadas por toda a região Nordeste. Embora algumas áreas do interior sejam menos atingidas, há possibilidade de precipitações em todos os municípios. O calor acumulado durante o dia continuará alimentando as instabilidades, mantendo as chuvas fortes durante a tarde e a noite. Na quarta-feira, dia 15 de janeiro, as tempestades começam a se tornar mais espaçadas e irregulares. Muitas áreas ainda serão atingidas por pancadas de chuva, mas já será possível observar uma redução gradual na intensidade das precipitações, especialmente no leste da região. Na quinta-feira, dia 16 de janeiro, o padrão chuvoso começa a se romper. As chuvas tornam-se menos frequentes no leste da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Nessas áreas, o céu começa a ficar mais aberto e ensolarado, e se houver chuvas, elas serão fracas e pouco significativas. No entanto, o oeste da Bahia, o Maranhão e o Piauí ainda enfrentarão pancadas intensas com riscos associados. Na sexta-feira, dia 17 de janeiro, o cenário muda de forma mais significativa para a maior parte do Nordeste. A previsão é de tempo firme, ensolarado e seco em muitos municípios. Apenas o Maranhão deverá registrar chuvas mais expressivas, com volumes que ainda podem causar transtornos em áreas vulneráveis. Apesar da diminuição das chuvas no final da semana, os volumes acumulados até sexta-feira, dia 17 de janeiro, podem ultrapassar
200 milímetros em algumas localidades. Os estados da Bahia, Maranhão e Piauí estão entre os mais afetados, com condições que podem provocar enchentes severas, alagamentos e deslizamentos de terra, especialmente em regiões de encosta. Então, diante deste cenário, é importante que a população adote medidas de cuidado para minimizar os riscos. Em áreas com alerta de tempestade, vale reforçar que você precisa evitar transitar por ruas alagadas e ficar atento aos sinais de deslizamento em encostas. Durante ventos fortes, não se abrigue debaixo de árvores e evite estacionar veículos próximos a placas ou torres de transmissão. Se estiver em casa, evite o uso de aparelhos conectados à rede elétrica durante tempestades com raios e, se possível, desligue até mesmo o quadro geral de energia. Caso você observe sinais de perigo iminente, como aumento rápido no nível de rios ou córregos, procure um local seguro e acione as autoridades competentes. Em situações de emergência, contate o Corpo de Bombeiro pelo telefone 193 ou a Defesa Civil pelo telefone 199. Então, a semana começa com chuvas intensas e tempestades em toda a região Nordeste, trazendo riscos significativos para a população. A partir de quinta-feira, o padrão chuvoso começa a se romper, trazendo alívio para algumas áreas, mas os acumulados até lá ainda exigem atenção redobrada. Agora eu quero saber como está o tempo aí na sua cidade agora. Tá calor, tá fazendo frio, tá chovendo? Comenta o nome da sua cidade, a condição climática neste momento. A sua opinião, a sua participação são sempre muito importantes. E agora chegou a hora de você compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece. Então pega o link desse vídeo e posta em todos os grupos de WhatsApp que você participa. Posta no grupo da família, no grupo do trabalho, no grupo da escola. Vamos ajudar o maior número de pessoas a ter acesso ao nosso conteúdo educativo. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Valeu! Esses vídeos que eu estou deixando aqui na tela agora são vídeos que você pode querer assistir a seguir. Qual vai ser o próximo da sua lista?